A gente está de volta com Falando Nisso. Nessa quarta-feira, a gente está falando sobre a dislexia. O que é isso? Aquela falta de atenção, dificuldade no aprendizado da fala da criança. Muitas vezes são sintomas que passam despercebidos pelos pais e pode ser um probleminha mais sério. Doutor Marco, está cheio de gente querendo saber sobre o assunto. Vamos lá. O meu filho, ele fez um exame de genética na Unicamp e no caso dele, deu que ele tem atraso mental, mas ele tem tudo isso que você falou. Ele tem 10 anos e eu já fiz todos os exames de genética que existe no momento. Até agora não deu nada a respeito disso. Será que eu preciso fazer outros exames mais recentes? Não sei. O último exame que ele fez foi em janeiro desse ano. Muito obrigada, boa tarde. Meu nome é Márcia, sou de Taubaté. Obrigada, Márcia, minha linda. Tem dois probleminhas que eu queria que você observasse. Primeiro, deu um atraso no exame. E a dislexia, existe algum exame específico ou é análise do médico? Não existe um exame específico, né? E para se fazer o diagnóstico da dislexia, tem que ser, vamos dizer assim, formada uma equipe multidisciplinar, né? Então tem que ter o psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, assistente social, né, fonoaudióloga, né, vamos dizer, se houver uma pessoa especializada em alfabetização e tudo mais, né, é assim que se monta uma equipe para se fazer o diagnóstico. E quem faz essa montagem dessa equipe? Por onde essa mamãe deve começar? Começa, vamos dizer assim, pelo diagnóstico, né? Geralmente as mães procuram um neurologista. Entendi. E aí quando chegam vamos dizer, no meu caso, que eu sou psiquiatra, né? Já vem com uma tomografia, uma ressonância magnética, como um caso que eu atendi essa semana, né? A criança veio com um espessamento do ventrículo esquerdo, né? E isso, então, para mim, já me dá uma informação, assim, simplesmente importantíssima. Ou seja, a criança, que inclusive estava comigo no consultório, um amor de criança, né? E eles podem ter, para aparecer, que eles têm até um atraso mental, assim, mas não são retardados mentais. Foi o problema do coração. Não, o ventrículo é do cérebro. Desculpa, do cérebro que estava dando esse... E a criança, né, vamos dizer assim, na realidade, a dificuldade que ele tem é que ele fala e não é entendido. Entendi. E ele também não entende o que falam para ele. Então, de repente, o caso dessa mamãe que acabou de ligar de Taubaté, não estou dizendo que é, mas Sim. Pode ser. Pode, né? Mamãe, pega uma segunda opinião aí. Agora, doutor Marco, antes de eu fazer a minha pergunta, a Vanaera está dizendo que já tem mais dúvida aí. Vamos conferir. Oi, Solange. Eu gostaria de saber, a capacidade de aprendizado das pessoas com dislexia é menor? Tem que ter escola especial, doutor Marco? Não. E, pelo contrário, as pessoas que têm dislexia e também as pessoas que têm, né, déficit de atenção e hiperatividade são super inteligentes. Olha. Tá? Os grandes disléxicos, né, na nossa história, por exemplo, né, um deles, né, é o Tom Cruise. Ah, é? Tá. Espetáculo de dislexo, ele não, Pedro Marcos? Espetáculo. O Leonardo da Vinci, né, que é o meu grande ídolo, tanto que eu tenho um filho que chama Leonardo, que é do Vinci, tá certo? Ele escrevia com as duas mãos, de trás para frente, tá certo? E era dislexo. E eu estou bolando agora um tratamento para dislexia com a escrita que a criança vai aprender a escrever de trás para frente, tá certo? Com as duas mãos ao mesmo tempo. Para exercitar. Para exercitar os dois hemisférios cerebrais. Olha que fantástico isso. Não deve ser fácil, mas é bem fantástico. Tem mais dúvida do pessoal da rua. Vamos conferir. Bom dia, Solange. Aqui é o Jorge. A dislexia possui tratamento? Tem tratamento, doutor? O tratamento ele é baseado, né, naquilo que a criança ou o adolescente ou o adulto apresenta, né, naqueles instantes, né? Vamos dizer assim, perante a família, ou perante a sociedade, ou na escola, ou no trabalho, né? Quer dizer, a dificuldade, né, no aprendizado, a dificuldade, digamos assim, né, de escrever, de falar adequadamente, isso traz um problema. Então, essa pessoa, né, ou a criança, ou o adolescente, né, ou o adulto disléxico, ele tem que, então, aprender
a alfabetização, aprender, né, realmente assim, né, a formação das letras, o desenho das letras. Até que idade? Porque muitas vezes a gente se pergunta assim, quando é a dislexia e quando é simplesmente uma falta de atenção, uma falta de interesse da criança. Como é que a gente percebe isso daí? Aí que entra outro processo que eu também estou estudando na dislexia, que é a memória, tá? Então, assim, se a criança, se ela não sabe falar direito, se ela não aprende tal, se os pais não estimularem essa criança a falar e a ouvir, essa criança não vai desenvolver a memória que nós chamamos semântica. O que é a memória semântica? A memória semântica é a memória que você guarda de um lugar e associa aquele lugar com coisas que você fez lá. Então, exercitar a memória da criança é bem interessante. Exatamente. Joguinhos, parquinhos. Jogos, né? Jogos de montar, né? Desenho, né? Existe até um livro que é muito legal de se praticar, chama-se Desenhando com o Hemisfério Direito do Cérebro. Você faz esse tipo de exercício. Isso, então vamos dizer assim, você dá vamos dizer, nós temos esse copo aqui, ele está nessa posição, tá? Eu faço para mim e faço com o paciente assim, ó, vamos desenhar como se ele tivesse um espelho aqui e a imagem do espelho é que nós vamos desenhar. Isso você já consegue exercitar. Então, aí isso nós chamamos de lateralização dos hemisférios cerebrais. Entendi. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa destra que escreve com a mão direita, né, o hemisfério dominante dela é o esquerdo. Tá? A pessoa canhota ou sinistra, que a gente chama, é o outro. Tá? É o hemisfério direito que é o dominante. O não dominante é o esquerdo. O hemisfério dominante, ele controla a razão, a consciência, cálculo, matemática, matéria, né? Bom, e o hemisfério abstrato ou não dominante, é ele que modula, né? Ele que faz o funcionamento da imaginação, da criatividade, do lado artístico, musical da gente, tá? Por isso que eu indico muitas vezes para as crianças, né, que os pais coloquem música barroca para as crianças escutarem. Olha que fantástico, que dica boa, né? Tira um pouquinho daquelas conhecidas e entra na música barroca para exercitar mais. Aí, essas famílias que vieram nessas últimas 2 semanas, assim, doutor, agora o senhor explicou tudo, por que o meu filho, né, quando a minha filha está escutando, né, as músicas que ela gosta de pop, né, tal, não sei o quê, Justin Bieber, não sei o que lá, né, o filho fala assim, mamãe, coloca o meu disco de música clássica. Pronto, está explicado. Bom, a gente vai fazer só mais uma paradinha aqui no Falando Nisso, daqui a pouquinho a gente vai ver, se não tratar a dislexia, o que pode acontecer na fase adulta. De repente, seu filho está irritado, tem aquele humor que você fala, esse é um espírito de porco. Pode não ser. E a gente vai explicar o porquê. Daqui a pouquinho, porque agora tem beijo. Manda um beijo para as minhas netas. I'm so in love with you.